Olá, tudo bem? Já estamos encaminhando para o final dos estudos bíblicos, né? Passa muito rápido, como na série de provérbios passou muito rápido, já estamos encaminhando, falta só mais um estudo para finalizarmos, que vai ser o estudo de Daniel, mas hoje é um estudo muito espinhoso, um assunto que muitas denominações cristãs acreditam ser uma verdade, que é sobre o dom de língua. Eu já faço uma pergunta para você, meu amigo ou minha amiga, irmão em Cristo Jesus, não importa a sua denominação, você fala língua? Se você não fala, será que você não tem a presença do Espírito Santo? Ou quem fala em língua, somente eles que têm o poder e a unção do Espírito Santo? Nós vamos para a Bíblia. Assim diz o Senhor e não o teólogo doutor, tá bom? O dom de línguas dentro da Bíblia. Olha, lembrando, é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muita bagagem da palavra de Deus, não tem como eu explanar esse assunto aqui nesse estudo. Mas dentro do YouTube tem vários assuntos, vários estudos extraordinários que vai te ajudar a você entender sobre o dom de línguas, tá bom? Olha, dom de línguas verdadeiros, tá? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Você concorda comigo? Eles são distribuídos pelo Espírito Santo, um para fazer obra de caridade, outro para poder desenvolver talvez um ministério pastoral e assim sucessivamente. Eles são distribuídos, visando em um fim proveitoso. Também edifica o corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 12. E também o Espírito capacita os cristãos para pregar o Evangelho, que é a maior propósito de Deus, desenvolver o Espírito Santo para nós, tá bom? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19, diz assim, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, e falar 10.000 palavras em outras línguas. Em outras palavras, que Paulo estava deixando bem claro aqui para a igreja de Coríntios, olha, é melhor que você fale algo que as pessoas vão entender, do que você ficar falando várias vezes línguas estranhas, que vai trazer confusão, em falta de entendimento e compreensão das pessoas, porque se tiver que falar em língua, que haja um interpretador. Hoje, dentro da denominação, quando alguém fala em língua, tem um interpretador para trazer? Porque um fala, aí o outro se manifesta também, aí o pastor, o presbítero, o ancião começa a falar em língua, e aí toda a igreja está falando em língua, mas ninguém está entendendo nada. Ah, Felipe, é porque estou falando a língua dos anjos, e é para edificação de si mesmo. Mas me mostra na Bíblia, com todo respeito, aonde que um anjo se pronunciou falando línguas estranhas para que a outra pessoa não entendesse a língua dele. Não existe. Se você encontrar e mostrar, olha, eu vou te ajudar no Pix de 50 reais. Não existe na Bíblia. Não existe. Sabe por que não existe? Porque toda vez que um anjo falou dentro da Bíblia, falou na língua materna, que a pessoa tivesse entendimento, tá bom? E o dom de língua falso? O dom de língua falso não é dado pelo Espírito Santo, tá bom? Segundo a palavra de Deus. Ó, não tem nenhum propósito, porque está falando em línguas, a pessoa fala, nossa, estou cheio do Espírito Santo. Mas ela não está entendendo aquilo que tem falado. Também não edifica ninguém, tá bom? Já fui em várias denominações, respeito, tem muitos amigos de várias denominações cristãs, muito gente boa, sincero cristão, mas essas línguas que são faladas não traz edificação para ninguém e nem para si mesmo, tá bom? E também não tem mensagem nenhuma, tá bom? Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, 13, as pessoas presentes no dia do Pentecoste ouviram a sua própria mensagem na sua própria língua materna. E você vê dentro desse contexto, tinha várias nações, tá? Então, as pessoas dentro de uma igreja ficam falando línguas e línguas, mas não tem interpretação e não entende. Dentro do Pentecoste tinha, vamos supor, tinha brasileiro, tinha judeu, tinha palestino, tinha alemão, tinha grego, mas cada um estava ouvindo na sua língua original, paterna, estava tendo entendimento, tá bom? E olha só que interessante esses dados que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Outros aspectos importantes a serem avaliados sobre o dom de língua. A gritaria não pode fazer parte da manifestação de qualquer dom do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, 31, do 30 ao 31. 2. A pessoa tomada pelo Espírito Santo tem paz e domínio próprio, segundo Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Ou seja, ela não cai no chão. Ela não fica em êxtase, ela não fica gritando com as mãos para trás, rodopiando para lá e para cá. Ela tem domínio próprio de si mesmo. Tá? Terceiro, o dom de língua não provoca desordem na igreja. Em 1 Coríntios 14, 33 e 40 é dito que Deus não é de Deus de confusão, e sim dom, e Deus de ordem e de paz. A obra de Deus, olha, sempre se caracteriza pela calma e dignidade, havendo barulho, choca os sentidos, conforme Mateus capítulo 6, 6, Gálatas 5, 22 e 23. Lembramos que Deus é um Deus santo e Deus não é surdo, tá bom? Quarto, o Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus, conforme Atos capítulo 5, 32. Então tem muitas pessoas que falam dom de línguas, mas não obedecem os mandamentos de Deus. Será que é dom de Deus?
Olha, será que os que dizem possuidores do Espírito Santo guardam todos os mandamentos de Deus e a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor? Lá em Tiago 2,10, depois você confira, veja o que está escrito. Ó, a pessoa que conhece a palavra e se livre de vontade desobedece a Deus, não tem o Espírito Santo. A Bíblia é clara. E mesmo que possa parecer, o que desvia o ouvido de ouvir até a sua lei, ó, que desvia o ouvido de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável, conforme Provérbios capítulo 28:9. Isso é muito forte, tá? Deus não escuta a sua oração. Quinto, o fato de alguém falar em línguas não é prova que tenha sido batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, contudo não falaram em línguas, pois não era necessário. Como elas, olha, samaritanos em Atos 8:17, Maria, Lucas 1:35, Estevão, Atos 6:5, 7:55, Saul, 1 rei Israel, 1 Samuel 10:10, Gideão, lá em Juízes capítulo 6:34, Sansão, e entre outros juízes, conforme Juízes 15:14, Zacarias, o pai de João Batista, em Lucas 1:65, 67, Bezalel em tempos remotos, lá em Êxodo 31, 1-3, os 7 diáconos, também lá no livro de Atos 6, 1-7, e o próprio Jesus Cristo, você não vê ele falando em línguas, conforme Lucas capítulo 3:22, meus amigos e minhas amigas. Olha, o dom de línguas verdadeiro dentro da palavra de Deus é dom de idioma. Se você tiver um chamado para você ir lá no Japão e você não sabe falar a língua japonesa, mas se o Espírito Santo te chamou, te convocou, pode ter certeza, você vai falar em brasileiro e eles vão entender na língua materna, porque o Espírito Santo está traduzindo para eles entenderem, porque você está fazendo um propósito que é evangelização do reino de Deus, conforme aconteceu depois do Pentecostes. Pedro começou a falar e o povo começou a entender, e por isso que foi batizado. E olha, dentro daquele contexto estavam várias pessoas e várias nações diferentes. Meu amigo ou minha amiga, eu não estou aqui para criticar o dom de língua. Se você fala, apenas eu estou te dizendo, vai para a Bíblia, confia na Bíblia, porque o dom de língua da Bíblia é dom de idioma e não línguas estranhas. Cuidado com as línguas que têm falado e têm se manifestado dentro das denominações. Será que vem de Deus? Será que é edificado? O que a Bíblia diz, como nós já estudamos? Fala com Deus e Deus irá te dar sabedoria para você entender esse assunto. Te aguardo você amanhã no próximo estudo, se Deus quiser.